Perdeu! Perdeu! Passa o seu tempo pra cá agora! Isso mesmo que você escutou. Passa o seu tempo pra cá. Porque pior do que perder dinheiro é perder tempo. E hoje eu vou te apresentar alguns dos maiores ladrões de tempo. Bom dia, memorável! Comecei o áudio de hoje aí meio melodramático, com um drama. Do outro lado aí você pensou o Alexandre pirou? Ou só que não, já se acostumou? Mas bora lá então. Eu mesmo e meu querido ladrão de tempo. Não sei se você já assistiu um filme bem antigo que chama Eu Mesmo e Irene. Eu não vou recomendar esse filme não, que ele tem algumas piadas assim, um pouco... não é um filme recomendável. Eu assisti há muito tempo atrás, né? Porém é um filme que, caso você tenha assistido, esse filme é com o Jim Carrey, o ator Jim Carrey, né? E no decorrer do filme ali, ele cria, podemos dizer que duas personalidades, duas versões dele mesmo, depois de um choque que ele teve, um choque de realidade, podemos dizer assim. E hoje, eu vou trazer no áudio de hoje alguns ladrões de tempo que muitas vezes pode desenvolver em nós versões que nós não queremos ter. Exatamente. Pode se desenvolver dentro de nós algumas versões que podem não ser o que nós estamos buscando. A versão que nós queremos ser, o que nós queremos fazer, o que nós queremos ter. Quantas vezes você já se pegou dizendo: como eu queria ter mais tempo. O tempo podia dobrar. Como o dia podia ter mais do que 24 horas. E aí, você já disse alguma frase como essa, alguma afirmação como essa? Tem falado frases como essas frequentemente, diariamente? Pensa aí. De certo modo, se a gente parar para observar, né? O tempo ele é igual para todo mundo, para todas as pessoas. Ricos, poderosos, têm a mesma quantidade de tempo que os pobres e humildes. Chineses, americanos, japoneses, brasileiros, etc. também têm a mesma quantidade de tempo, não importa o local. E além disso, nem o rico, nem o pobre, nem ninguém podem acumular tempo. O tempo que passou não volta mais. Isso é um fato. Então seria muito sábio de nossa parte fazer bom uso do tempo que temos, para que futuramente possamos olhar para trás com satisfação, e não com um pesar, com um olhar de tristeza, de desperdício de tempo. Mas bem, podemos usar aqui várias estratégias, né? Entre elas, precisamos tomar muito cuidado com os ladrões de tempo. Isso mesmo. Precisamos fugir dos ladrões de tempo. Por exemplo, se alguém tenta te furtar na rua, o que você faz? Você está ali passando na rua e vê ali alguém sendo assaltado. Você pode gritar, correr, você desvia ou você vai para cima? Não. Leva aqui minhas coisas também. E aí? Geralmente, pernas para quem tem, né? Geralmente a gente, corre. Então precisamos ter cuidado para não estarmos entregando demais o nosso tempo diante dos ladrões de tempo. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de ladrões do tempo. Temos o ladrão despreocupado. Ou podemos dizer que é o falta de prioridades. Você sabe quais são as suas prioridades? Por exemplo, a Bíblia ali em Filipenses 1:10 diz para nós nos certificarmos de quais são as coisas mais importantes, ou seja, o que acha de fazer uma lista do que você precisa fazer, determinar se uma tarefa é importante, urgente ou ambas. Lembre-se de que algo pode ser importante. Por exemplo, fazer compras no supermercado, lavar o carro, limpar a casa é importante, mas nem sempre é urgente. E o que talvez pareça ser urgente, por exemplo, assisti aquele filme, aquela série que acabou de lançar, lançou hoje. Peraí, talvez isso
possa não ser tão importante assim, talvez possa esperar um pouco mais. Você também pode se planejar. Eclesiastes 10:10 diz que se uma ferramenta está cega e não for afiada, será preciso fazer muito esforço. Porém, a sabedoria ela nos ajuda a obter sucesso. O que isso significa? Assim como um lenhador, por exemplo, ele vai perder menos tempo se ele afiar o seu machado. Você vai conseguir usar melhor o seu tempo se você se planejar suas atividades antes de começá-la. Talvez venha até à sua mente o nosso áudio diário sobre o machado, lembra? Sendo assim, o que acha de deixar para depois ou descartar as tarefas que não são essenciais, que talvez não sejam essenciais, que só estão servindo para consumir o seu tempo e a sua energia? E aí, se sobrar algum tempo depois de completar uma tarefa, aproveite esse tempo para adiantar outra. Seja sábio. Quando você se planeja, sua produtividade aumenta. Você também pode aprender a simplificar um pouco a sua vida. Eu sempre falo aqui que o simples funciona muito bem. O simples e o básico funciona muito bem. Saiba dizer não às coisas que não são tão importantes assim, que não são tão essenciais ou que só consomem o seu tempo. Ter atividades e compromissos demais pode estar te sobrecarregando e pode estar tirando a sua alegria. Quer um outro ladrão? Temos também um ladrão indecisão. Isso, o ladrão indeciso. Cuidado com a indecisão e o hábito de adiar as coisas. Eclesiastes 11:4, ali diz que quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, o hábito de adiar as coisas rouba tempo e produtividade. Um lavrador, por exemplo, que espera pelas condições perfeitas para plantar, o que pode acabar acontecendo com ele? Ele vai acabar não plantando, não semeando e não colhendo. E da mesma forma, se não tivermos cuidado, podemos acabar permitindo que o medo das incertezas da vida nos transforme em pessoas indecisas. Cuidado com a indecisão. Ou mesmo, talvez, achemos que uma decisão só pode ser tomada se tivermos todos os detalhes, todos os fatores possíveis sobre aquele determinado assunto. É claro que antes de tomarmos uma decisão importante, precisamos examinar bem o assunto. Provérbios 14:15 diz que quem é prudente pensa bem antes de cada passo. E na realidade, toda decisão, ela envolve alguma incerteza. Toda decisão vai envolver alguma certeza. Se a gente perceber, Eclesiastes 11:6, por exemplo, ali diz para semearmos de manhã a sua semente, né? Semearmos de manhã a nossa semente, no caso ali, e não descansar as nossas mãos até o anoitecer. Semeie de manhã a sua semente e não descanse suas mãos até o anoitecer, pois você não sabe qual dará bons resultados, esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Percebe? Lembra que eu falei que nesse mês eu iria usar muito os provérbios de Salomão? Hoje eu estou usando também alguns textos aqui de Eclesiastes para contribuir com a nossa proteção emocional. Não é incrível como a Bíblia tem conselhos práticos e importantes em diversas áreas, para diversas áreas da nossa vida? E um outro ladrão de tempo ali é o ladrão perfeccionista, isso mesmo. O perfeccionismo. A perfeição pode ser considerada uma ilusão que impede o processo e a criatividade. Quando fixamos padrões muito altos, podemos ficar desapontados, frustrados e até mesmo nos paralisarmos. Por exemplo, uma pessoa que está aprendendo um outro idioma, ela precisa entender que vai cometer erros e que está tudo bem. E que vai aprender com esses erros. Por outro lado, uma pessoa que tende a ser perfeccionista pode ficar morrendo de medo de falar algo do jeito errado. Uma atitude que é bem provável, que provavelmente vai prejudicar o progresso dela. É muito melhor
nós sermos modestos e termos expectativas razoáveis, pois a sabedoria está com os modestos. Os modestos e os humildes não se levam a sério demais. Eles nem têm medo de rir dos seus erros. Ria um pouco mais, seja um pouco mais leve. Ria. Ei, tropeçou, caiu. Fazer o quê? Paciência. Lembra quando eu contei que meu primo caiu no bueiro? Tá tudo certo. Ele nem se machucou. Vida que segue. Um outro ladrão é a repetição dos mesmos erros. É o ladrão repetidor. Esse ladrão, ele não repete as coisas boas, as coisas que vão agregar. Ele acaba repetindo os mesmos erros. Guarde isso na sua mente. O mesmo erro repetido várias vezes é uma decisão. Os mesmos erros repetidos várias vezes é uma decisão. Precisamos aprender com os erros. Ok. Errar é humano. Ok. Nós vamos errar. Ok. Mas permanecer no erro é desnecessário. É imprudente. E não vai nos levar a lugar algum, porque repetir os mesmos erros acaba te mantendo no mesmo lugar. Temos também o ladrão comparador. Isso, o ladrão comparador. Que é aquele ladrão que faz muitas comparações. Fica ali se comparando com os outros. Lembre-se, a sua jornada é única, a sua história é única. Terão pessoas que farão parte, terão pessoas que participarão da sua vida. Mas no fim será a sua jornada, porque você é único. Por isso, honre a sua jornada, honre a sua história. Não compare sua vida com a vida dos outros. Não existe comparação, por exemplo, entre o Sol e a Lua. Não existe. Cada um brilha no seu tempo. A Lua brilha à noite, o Sol brilha durante o dia. Nenhum dos dois é melhor um do que o outro. Não tem um mais importante do que o outro. Não trabalhe com isso na sua mente. Trabalhe com a leveza, a serenidade, menos comparações e mais ação. Um outro ladrão aqui também, falando nisso, você tá notando aí? Quantos ladrões já foram? Quantos ladrões já foram? Quantos deles estão sequestrando ou roubando o seu tempo por aí? Vai pensando. Analise a sua própria vida. Porque o nosso próximo ladrão aqui é o ladrão agradador. Cuidado com a tentativa de agradar a todos. Isso mesmo. É uma tarefa impossível agradar a todos, que vai te desviar do seu verdadeiro caminho. Tem uma frase de Bill Cosby que ele diz ali: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Pense nisso. Cuidado. Observe se você não está fazendo muita coisa apenas para agradar, para ser o bonzinho, a boazinha. Já falamos sobre isso em outros áudios também. E o nosso próximo ladrão é o ladrão inacabador. Olhe bem, o ladrão inacabador, ou seja, esse acaba tendo muitas tarefas inacabadas. Isso mesmo. E cada tarefa inacabada desorganiza o seu foco, desorganiza a sua mente. Procure finalizar das pequenas para as grandes. Pense nisso, procure finalizar as tarefas ali das pequenas para as grandes, das mais importantes para as menos importantes. Uma tarefa inacabada, ela fica ocupando muito espaço, tanto na sua mente e principalmente ou consequentemente afetando o seu valioso tempo. Temos também aqui o ladrão reclamador. Esse você escuta muito, né, nos áudios. O ladrão reclamador. Eita, ladrãozinho xarope esse. Esse é tenso, hein? Reclamar demais drena a nossa energia e não resolve nada.
O que resolve é a ação, decisão. Eu já fiz inúmeros áudios falando sobre reclamação. Então, se você não gostou ou não gosta dessa dica, ótimo. Tá bom. Tá tudo bem. Vida que segue. Entendeu a deixa, né? Ótimo. Tá bom? Na dúvida, escuta ali o áudio do tá bom ou do ótimo novamente. Fechou? Próximo ladrão é o ladrão medroso. O ladrão medroso é aquele que tem medo de fracassar. Quem tem muito medo do fracasso pode ficar paralisado, pensando demais no que pode dar errado, e isso drena a nossa energia, o nosso tempo. Lembre-se, errar é humano e errar faz parte do crescimento, do nosso desenvolvimento. Você vai continuar me ver errando. Você vai me ver errando, mas não vai me ver desistindo. Leve esse pensamento para sua vida também e tá tudo bem. O próximo ladrão aqui é o ladrão sombra. Eita, ladrão perigoso. O sombra é aquele que não tem vida própria. Vive na sombra dos outros. Não consegue vivenciar sua própria vida. Infelizmente, ele vive cada momento na sombra dos outros. E essa ação, ou podemos dizer reação, acaba também drenando a nossa energia. Muito cuidado para não ser uma sombra de outra pessoa. Cuidado. Próximo ladrão é o ladrão preocupado demais. O ladrão preocupado, isso mesmo, é aquele que se preocupa demais, se preocupa além do necessário. Olha bem, além do necessário, o excesso. Aquele que se preocupa demais com o que os outros vão dizer ou com o que os outros vão pensar. Quando você se concentra demais nessas preocupações, ou em qualquer preocupação que seja, ela cresce, ela se desenvolve. Porque, como já sabemos, tudo que colocamos nosso foco cresce, se expande. Por que fazer crescer as preocupações se podemos nos concentrar no que é bom? Pense nisso. Falar mal, pensar mal, muitos vão acabar fazendo isso mesmo. Mas se você está sendo coerente com os seus valores, agindo de maneira sábia e está com a sua consciência tranquilinha, tá tudo bem. Deixe que falem. Já ouviu aquela frase que diz assim? Falem mal ou falem bem, mas que falem de mim. Deixe que falem. A gente sabe, a boca só fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, encha, inunde o seu coração de coisas boas. Você não é o que os outros pensam e falam. Você é você. Simples assim. Fechou? E se estiver aí nesse momento pensando ou falando mal de mim, ótimo. Vida que segue. Brincadeiras à parte, próximo ladrão é o nosso querido ladrão solitário. Sim, o ladrão solitário. Esse ladrão, ele acha que deve fazer tudo sozinho. Ladrão sozinho. Delegar e dividir tarefas é um sinal de fraqueza para esse ladrão. Mas não é para uma pessoa memorável. Isso mesmo, delegar e dividir tarefas não é um sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e, mais ainda, sabedoria prática, inteligência emocional. Por exemplo, imagine que você precisa ir carregar um sofá, mas não aquela poltrona de um lugar, aquele sofá grande de 4 lugares. E aí você precisa colocar ele no caminhão. Você vai fazer isso sozinho? Você acha que fazer isso sozinho é uma ação, uma atitude inteligente? Se outra pessoa carregar com você, isso faz de você um fraco, uma fraca? E aí, o que você acha? Pense nisso.
Peso demais, tarefas demais vão apenas te sobrecarregar. E aí eu te pergunto, como está a sua saúde? Como está a saúde das suas costas, da sua coluna, do seu ombro? Seu ombro, sua coluna estão sempre doloridos? Cuidado. Pode ser carga além do necessário, pode ser sobrecarga. Repense e pense com muito carinho nos pesos desnecessários que talvez você possa vir ou estar carregando. O próximo ladrão é o nosso ladrão pensador. Conhece o ladrão pensador? Não é o Gabriel Pensador, não. É o ladrão pensador. Ou podemos dizer que é aquele que espera demais por inspiração. Pensa demais e pouco faz. Se inspirar é ótimo. Tivemos um mês onde falamos apenas sobre inspiração. Um mês com um tema específico sobre inspiração. Mas cuidado com a espera demasiada por inspiração. Você vai aprender e perceber, se é que já não aprendeu, se é que já não percebeu que a inspiração e a motivação, ela é cultivada através da ação. Simples assim. Ação. Se eu ficasse aqui, por exemplo, esperando ter inspiração para fazer os áudios diários, o que você acha que estaria acontecendo ou que teria acontecido? Tenha certeza que não teríamos aí nem meia dúzia de áudios. E hoje, especificamente, estamos completando aqui o áudio de número 262. 262 áudios criados com muito carinho para você, por nós. E muitos deles eu apenas começo. Sim. Nem sempre eu estou inspirado, já falei sobre isso em outros áudios, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas nem sempre eu estou com vontade de gravar um áudio. Mas eu tenho um compromisso com cada um de vocês aqui. E se eu ficar esperando por inspiração e não gravar, eu vou falhar no meu compromisso. E comprometimento é um valor grande para mim. Então eu procuro honrar tal compromisso. Eu só começo. E na maioria das vezes as ideias e a inspiração vão surgindo, fluindo no decorrer dos áudios. Não sei se você sabe, mas os áudios aí, a intenção era ter no máximo 10 minutos. E às vezes, por conta da inspiração que vai surgindo, eles acabam ficando até um pouco longos. Mas eu vou melhorar nessa parte. Você vai perceber ao longo dos próximos. Mas a pergunta é, você tem aproveitado bem os 262 áudios diários que foram feitos aqui? Desenvolvidos para a sua libertação emocional, para a sua proteção emocional, para a sua saúde emocional? Pense aí. Seja equilibrado, equilibrada e realista. Aprenda a equilibrar trabalho e lazer. Eclesiastes 4:6 diz que é melhor um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo. E correr atrás do vento. Isso mesmo, correr atrás do vento. Quem é viciado em trabalho geralmente não aproveita o resultado do seu próprio trabalho, não aproveita o resultado do seu trabalho árduo, porque não tem tempo ou energia para isso. E o preguiçoso, ele também acaba desperdiçando o seu tempo. Fato. Porque precisamos ter equilíbrio. Trabalhe bem. E aproveite o resultado do seu trabalho. Para a sua proteção emocional, não se esqueça do descanso. Durma o suficiente. Procure também dormir o suficiente. Precisamos dormir bem para estarmos bem em sentido físico e emocional, bem dispostos. O sono também nos beneficia em sentido cognitivo, porque nos ajuda na concentração, na memorização e no aprendizado. Por isso, dormir é uma forma de usar bem o tempo. Não ache que dormir é desperdício, é desnecessário, porque dormir é necessário para recarregar
a nossa energia, a nossa bateria. Não dormir o suficiente também dificulta o aprendizado e torna a pessoa propensa a erros, a acidentes e a se irritar com facilidade. Um outro ponto aí que também serve ou pode proteger a nossa mente, o nosso emocional, é uma definição bem clara, com objetivos realistas. Eclesiastes 6,9 diz que é melhor se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isso também é verdade. E é, mais uma vez, correr atrás do vento. Ou seja, uma pessoa sábia, ela não permite que desejos ou sonhos controle a sua vida. Desejos, sonhos e alvos são para nos direcionar e não para nos controlar. Pense bem nisso, grave bem isso. Eu sempre trago aqui alvos, sonhos, objetivos, mas eles não são para nos controlar, e sim para nos direcionar. Principalmente os sonhos irrealistas, desejos irrealistas ou os impossíveis de alcançar. Então precisamos termos equilíbrio, sermos equilibrados nessa área também. Assim, essa pessoa não se deixa seduzir pela propaganda, por propagandas muitas vezes enganosas, nem por créditos fáceis. Em vez disso, ela aprende a se concentrar com o que realmente está a seu alcance, ou seja, com o que os seus olhos veem. Um outro ponto aqui também que pode nos ajudar, pode nos guiar, pode nos proteger emocionalmente, é sermos guiados pelos valores certos. E eu gosto e amo muito especificar. Quando eu faço as sessões de terapia ou a de coach, geralmente eu tenho uma sessão específica para alinharmos, descobrirmos e avaliarmos os valores mais altos que nós temos. Por isso é importante analisar bem os seus valores. Seus valores podem contribuir com você a avaliar o que é bom. Ou seja, podem te ajudar a avaliar o que é bom, o que é importante, o que vale a pena. Se a sua vida fosse uma flecha, por exemplo, seus valores apontariam para onde essa flecha deve ir ou deveria ir. Pense nisso. Por isso, ter bons valores pode te ajudar você a definir as prioridades certas na vida e a usar melhor o seu tempo. Você sabe ou saberia me dizer quais são os seus maiores valores? Pense nisso. E claro que não poderia faltar aqui o amor. Isso mesmo. O amor também nos protege, também protege o nosso emocional. E no mês da proteção emocional, que não nos falte amor. Que cada um de nós transborde desse sentimento do amor. Coloque o amor na sua vida, coloque mais amor na sua vida, faça as coisas por amor, faça as coisas com amor e com certeza tudo irá bem com você. Colossenses 3,14 diz que o amor é o perfeito vínculo de união. Olha que lindo esse texto. O amor é o perfeito vínculo de união. Sem amor é impossível ser feliz, se sentir emocionalmente bem, em especial na vida familiar. Quem ignora esse fato, talvez por colocar a carreira ou o dinheiro em primeiro lugar, está investindo em sua própria infelicidade. Sem dúvida, existe uma boa razão para a Bíblia mencionar centenas de vezes que o amor é o valor mais importante na vida. Esse valor está incluso na sua vida? É um dos valores mais importantes na sua vida? Você age por amor? Pense aí, quantas vezes você agiu por amor na última semana, nos últimos meses, nesse ano? O escritor e psicólogo Charles Spezano, ele tem uma frase que diz: antes de comprar alguma coisa, veja quanto ela custa e calcule o tempo que você teria de trabalhar para conseguir esse valor. Daí, decida se ela ainda vale a pena ser comprada. Você consegue entender a força dessa expressão, dessa frase, dessa afirmação que seja?
Na verdade, você não paga as coisas com dinheiro. Você paga com tempo. Nós não pagamos as coisas com dinheiro, mas sim com tempo. E aí? Onde está ficando a maior parte do seu tempo? O que é mais importante para você? Família, trabalho, educação, amigos, solidariedade, espiritualidade, lazer, saúde? Sua vida e seu tempo vão refletir e repercutir os seus maiores valores, os valores mais importantes. Enfim, percebeu o que tem em comum todos esses ladrões que eu mencionei nesse áudio? Se pensou em você, isso, se pensou eu sou o algo em comum entre todos esses ladrões. Pensou certo. Talvez algum deles não faça parte de você mais. Mas você pensou certo. Você, eu, nós, os ladrões de tempo somos nós mesmos. Lembra do ser, fazer e do ter? Eu sou, eu faço, eu tenho. Se eu tenho a tendência, por exemplo, de ser perfeccionista demais, faço coisas de menos e tenho relativamente menos tempo. Se eu sou preocupado demais com o que o outro pensa ou fala sobre mim, faço menos coisa porque fico paralisado. Faço menos coisas porque fico paralisado com as preocupações desnecessárias e, consequentemente, tenho menos tempo. E aí? Fez sentido pra você? O que você percebeu com esse áudio? O que você vai decidir fazer com a percepção desse áudio? E qual é a ação que vai se desenhar ou se desenvolver a partir do término desse áudio? Você já tem uma percepção, uma decisão e uma ação para ser desenvolvida? Pense aí. Agora, com o questionamento desse áudio, pare tudo por alguns minutos. Se puder, repense um pouco na sua vida. Sabe por quê? É com esse questionamento em mente que eu vou pro meu dia. Pense nisso. Perceba, decida, haja, sendo coerente com seus valores, com o que você fala, com o que você faz. Seja sábio, alegre, acalme e proteja o seu coração com o nosso escudo emocional. Nesse mês tão importante, que é o mês da proteção emocional. Pois como bem sabemos, tudo muda quando alguma coisa muda. E sendo assim, bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem apreciadas e recordadas com muito carinho no dia de amanhã? Bora lá apreciar e colecionar as mais belas memórias com plenitude, com liberdade emocional, sabedoria, com proteção emocional, intenção e atenção? Bora lá! Beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.